O comportamento dos médiuns antigamente. O que você não sabe ou o que não te contaram. Antigamente os médiuns, vamos supor que a sessão da Umbanda era no sábado, vamos supor, qualquer dia da semana. O médium, um dia ou dois antes, eles não transavam, não tinham relações sexuais, procuravam comer comidas leves, né? Tipo, não comiam carne, algo que demorasse muito a dissolver no estômago, né? E no dia da sessão, o médium ele deixava para jantar depois, para ele comer alguma coisa depois da sessão, né? Para ter o desenvolvimento com as entidades ali, com o estômago não estando pesado, né? Não tão pesado, né? E outra coisa também, os médiuns sempre procuravam tomar banho de descarrego, né? Antes da sessão. Se preferir, podia ser todas as sessões, antes de todas as sessões, eles tomavam banho de descarrego, né? Ou de vez em quando, né? E também eles procuravam não ir a cemitérios, a bares que envolvia muita bebida, lugares que envolvem muita bebida, né? Eles procuravam não andar nesses lugares antigamente, né? E no momento que eles chegavam na casa de religião, lá no terreiro, na frente do congá, eles se ajoelhavam, né? Batiam cabeça e depois eles ficavam ajoelhados ali e rezavam um Pai Nosso, uma Ave Maria, a própria prece de Cáritas também, né? Que era para aliviar um pouco a carga da semana, a carga espiritual ali durante a semana, né? Que durante a semana a pessoa vai em todos os lugares, em diversos lugares, e o médium, todo mundo sabe que ele se torna uma antena de para-raio, né? Tudo que está por perto se aproxima, né? Então, e uma coisa não menos importante era o seu banho de higiene, né? Primeiro fazia o banho de higiene pessoal e depois o banho de descarrego, né? Para participar da sessão. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Esse preparo ajuda muito a aproximação da entidade, a aproximação da vibração da entidade, porque primeiro chega a vibração da entidade, depois a força da entidade e depois a entidade. Então se leva um bom tempo para uma pessoa que está começando, para ela de fato ela incorporar a entidade, né? E antigamente, quando um médium ele cometia um pecado na religião, que a mãe de santo, o pai de santo sabia que ele tinha pecado ali, coisa e tal, mandava ele se ajoelhar na frente do congal, né? E rezar 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, conforme o seu pecado, né? Se ajoelhava ali, rezavam até 7 Pai Nossos, 8 Ave Marias, né, na sequência. O Glória ao Pai também, 2 ou 3 orações de Glória ao Pai. O Creio em Deus Pai também, né? Então tem diversas orações ali, a própria prece de Cáritas também, né? Fazia um médium rezar esta oração, né? E também o médium ele tem na corrente, né, da Umbanda, no momento que ele está ali, antigamente ele não podia olhar para trás. Isso era um fundamento da Umbanda de antigamente, que era para todas as casas, né? Todos os pais de santo cuidavam muito isso aí. O médium que olhava para trás, o pai de santo estava cuidando ali,
ele olhou para trás, terminou a sessão, ele chamava o médium e explicava para ele: olha, na próxima vez tu não olha para trás, não pode olhar, né? Somente os prontos que podem olhar para trás, né? Então tu ajoelha ali, ó, na frente do teu pai, da tua mãe, e reza ali 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, né? Era essas penas cumpridas pelos médiuns, né? E tinha também o comportamento entre os irmãos, eram respeitados, né? Entre irmãos ali. Antigamente não podia o médium casar com uma irmã de santo ali, da Umbanda ali, né? Isso eu estou falando de uma casa que tenha somente a Umbanda, mas isso também era respeitado na nação também, né? Se o médium ele entrou, a sua primeira casa é aquela casa ali da Umbanda, e tem uma mulher também que entrou na mesma casa e começou também na mesma casa, né? Então eles têm a mesma raiz de iniciação, né? Eles começaram a sua iniciação religiosa na mesma casa, então eles não podiam casar entre eles, né? Não poderiam se casar. E somente se o médium ele iniciou em uma casa e a mulher iniciou em outra casa, mas eles vão se encontrar em uma terceira casa e vão ser irmãos de santo. Bom, aí eles tiveram a iniciação, a sua raiz, né, vamos dizer assim, iniciada em casas diferentes, né? Então eles podem casar, mesmo que eles se encontraram numa terceira casa, são considerados irmãos de religião, mas nasceram, a vida espiritual foi dado início em casas diferentes, né? Aí não tem problema algum. Isso era respeitado na nação, na Umbanda, na Quimbanda também era respeitado isso aí, né? E tinha muito antigamente também o casamento, que era feito pela Umbanda, né? Muito antigamente. Também tinha o casamento feito pela nação, né? O casamento feito pela Quimbanda, né? Mas só que assim, se casava na Umbanda, não podia casar na nação. Se casa na nação, não podia casar na Quimbanda. Era apenas um casamento, né? De uma forma. Sempre tem aqueles que perguntam: será que dá para casar nos 3, né? Para segurar mais? Não, não dá. Casa é somente uma das linhas, né? E também na Umbanda de antigamente também tinha o batizado, né? Que a pessoa era batizada na Umbanda. Aí a mãe de santo, o pai de santo providencia a certidão de batismo, né? Feito direitinho, tudo, né? Registrado em cartório, né? E o batismo, não faz muito tempo que o batismo ele foi oficializado. Eu acho que na década de 90, se não me engano, 1990, na década de 90, aí que foi oficializado o batismo, que é válido, né? Hoje em dia o batismo ele é válido na Umbanda, né? Na nação também era feito o batismo, né? Na Quimbanda não tinha batismo antigamente, né? Não se ouvia falar em batismo de Quimbanda, mas na Umbanda e na nação tinha, né? Então, e tinha a certidão de batismo, né? Mas até 1990 e eu acho que 95, 1996, por aí, não era válido. A partir dessas datas aí que se tornou válido, né? E hoje em dia é válido, né? Mais uma conquista para a Umbanda, né? E o médium era escolhido, um dos médiuns, para ser o cambono, né? Cambono é a pessoa que fica responsável ali para servir as bebidas para as entidades, para acender o charuto,
para anotar os recados, né? O médium que era o Cambono, que também antigamente na Umbanda, o Cambono ele era a última pessoa a ser desenvolvida, né? Que era girado na Umbanda ali para receber a entidade, né? Então essa Umbanda de antigamente era dessa forma, né? E tinha um médium que ficava próximo à porta também, né? O médium que ficava próximo à porta, no caso, ele era mais conhecido como porteiro ali. Então, quando entrava uma visita, entrava alguém ali, ele tomava nota do nome dessa pessoa, porque antigamente também se tinha uma agenda, né, onde era anotado o nome das pessoas que participavam da sessão. Era anotado assim: sessão dirigida pelo fulano de tal, tamboreiro fulano de tal, cambono fulano de tal, porteiro fulano de tal, médiuns da corrente fulano, ciclano e beltrano. Então se levava muito a sério os fundamentos da Umbanda, era muito a sério todo o ritual da Umbanda, né? As casas hoje, que tem mais de 40 anos de existência, provavelmente eles têm registros das sessões, né? A sessão do dia tal, vamos supor, sessão do dia 15 de novembro de 1988, provavelmente exista esse registro, né, nessa casa, né, as casas antigas, né, era feito isso ali. E tinha uma caixinha também para as doações, né, aquela caixinha ali, tipo um cofrezinho ali, que somente o Cambono tinha a chave dessa caixinha, porque somente o Cambono era a pessoa que mexia com dinheiro. O pai de santo, a mãe de santo, eles não colocavam a mão no dinheiro, não pegavam o dinheiro. Então isso é um fundamento antiguíssimo da Umbanda, onde o cacique da Umbanda, ele não podia pegar o dinheiro da Umbanda, da religião. Então o Cambono era o eleito a fazer as compras do material, a limpar o terreiro, né? Ele poderia escolher ali mais pessoas para ajudar ele, mas a responsabilidade era do Cambono, da Cambona ali, né? Geralmente a pessoa que era o Cambono ali, a Cambona, era uma mulher, porque antigamente as mulheres ficavam mais em casa e tinham mais tempo para se dedicar à religião, né? Porque o homem geralmente trabalhava fora, mas também existiu muitos homens como Cambono, né? E tinha também o presidente da casa, tinha o primeiro secretário, o segundo secretário, o terceiro secretário e o Cambono, né? Eram dessa forma, né? Então ali se discutiam vários assuntos, né? Alguns eventos que muitas casas de religião faziam antigamente, tipo fazer um churrasco, fazer um galeto, para comprar um telhado novo para casa, a pintura da casa, até mesmo para pagar uma faxineira para limpar a casa, o terreiro, né? Então tinha tudo isso. E se pensavam muito antes no ônibus que ia levar a excursão para a praia, para fazer um cruzamento de cabeça na praia, fazer uma obrigação na praia. Então tudo era planejado bem antes para não ter problema no dia, né? Não ter grandes preocupações, né? E a mãe de santo, o cacique ali da Umbanda, eles se reservavam ali e deixavam para estas pessoas os compromissos, né? Porque o cacique ali geralmente ele tem muito trabalho para fazer com os filhos, cruzamentos,
orientações, jogo de cartas, então tinha tudo isso, né? Para mais informações, procure um terreiro. Eu sou o pai Sebastião de Ossanha na nação, de Oxóssi na Umbanda e Tatacaveira na Quimbanda. E uma boa semana a todos.